Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês a nossa agenda do dia. Vamos aí observar para que a gente possa separar o material que nós faremos uso nesta tarde, tá? Então, em português, o que nós faremos, professora? A atividade permanente que nós já estamos fazendo aí, que é a leitura da agenda do dia. O calendário. Bem, que dia é hoje, pessoal? Hoje é dia 6, desculpa, 6/5/2021. Dia 6 de maio, tá? É quinta-feira. Então, vou pedir para você aí conferir no seu calendário. Algumas pessoas têm aquelas famosas folhinhas, né? Aquele calendário que fica exposto na parede. Outras utilizam calendário de mesa. Outras ainda preferem aí utilizar o calendário, né, do celular. Então, fica a seu critério observar o nosso calendário de hoje. A leitura será feita pelo professor, tá? Que leitura é essa? Nós faremos aí a leitura de uma fábula, a leitura compartilhada de uma fábula. Então, nós temos como projeto didático o projetinho que nós já iniciamos, Confabulando com Fábulas. Então, utilizaremos o livro Ler e Escrever nas páginas 180 e 181, tá? Utilizaremos também para matemática, tá? O EMAI na página 16 e página 17. Combinado? Nós faremos aí atividade 2.4 e 2.5, que é aí, nós estamos trabalhando, pessoal, com a sequência de atividades envolvendo sólidos geométricos, tá? Já trabalhamos aí com poliedros, prismas e outros sólidos geométricos, tais como o cone, o cilindro, a esfera, o paralelepípedo, o cubo, etc. Então, vamos aí observar que atividade é esta no ler e escrever. Só retomando um pouquinho com vocês. O que é mesmo uma fábula? Uma fábula é uma história, né, que traz algum ensinamento. Em muitas fábulas, a moral ela fica no final da história. O que seria essa moral? A moral é quando traz uma reflexão, um ensinamento, tá? Nas fábulas, muitas vezes são utilizados os personagens, né, são animais. Mas nós vimos na última aula do nosso projetinho que nem sempre, né, nas fábulas terão somente animais. Podem ser utilizados nessas fábulas objetos aí inanimados. Nós iremos conhecer outras fábulas que nós vamos ver que tem machados, que são personagens, tá? E até mesmo seres humanos. Vocês se recordam que nós vimos aí, nós lemos juntos na última semana uma fábula onde havia macacos e onde havia dois homens? Então, não fique aí na sua cabecinha que somente animais poderão atuar nas fábulas. Porém, nas duas fábulas que nós trabalharemos nesta tarde, ficarão sim, nos marcarão aí personagens que são animais, tá? E outro fato que eu quero, assim, que vocês guardem na cabecinha, é que nem sempre a moral ficará explícita, ou seja, visível no final da fábula. Às vezes vai acontecer da moral da fábula ficar implícita. Como assim, professora? Muitas vezes ela não ficará exposta no final, mas ainda assim a fábula trará algum ensinamento, né? Então, nós teremos que refletir a respeito daquilo que foi falado, daquilo que nos foi contado, né? E a gente conseguirá elaborar
a moral para essa fábula, tá? Ou seja, nós conseguiremos aí extrair alguma lição, algum conhecimento que nós poderemos aí colocar em prática no nosso dia a dia. Então, vamos aí para a nossa atividade. Se você quiser acompanhar no seu livro, tá? Não tem problema algum. Você vai olhando aí, né? Aliás, me ouvindo e acompanhando no seu livro. Então, a atividade é atividade 2B. Leitura compartilhada de uma fábula. Tá? Eu vou tentar aqui ampliar um pouquinho, né, para aquelas crianças que estão acompanhando no computador, tá? Ou no tablet. Agora, quem está acompanhando no livro, tudo bem. Leia as duas fábulas e, na sequência, com o apoio do professor, responda às questões. O texto 1. Qual é o título dessa fábula? O título é A Raposa e o Corvo, tá? O que vocês acham do que poderia tratar um texto que vai ter como personagem uma raposa e um corvo, né? Vocês acham aí, na concepção de vocês, que esses animais, raposa e corvo, são amigos ou são inimigos? Né? Será que tem alguma característica importante na raposa que a torna uma personagem, vamos dizer, mais esperta ou uma personagem apta a ser enganada? Né? Então, eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso, tá? Será que nessa fábula nós teremos aí algum animal que vai se dar bem em alguma situação, em alguma circunstância? Pense aí, o que vocês acham? Alguém vai se dar mal? Por que será? Então, vamos para a primeira leitura, tá? É a raposa e o corvo. Então, eu peço que vocês se atentem. Façam essa leitura, né, com ritmo, com entonação adequados, tá? Fazendo aí as pausas durante a pontuação para que a compreensão aconteça, tá? Quando a gente lê, fazendo realmente a pontuação correta, a entonação, o ritmo, nós conseguimos aí compreender melhor o texto. Então, vamos lá. A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Qual a moral dessa fábula?
Para homem tolo, a fábula é oportuna. Então, eu gostaria que você pausasse esse vídeo e fizesse aí novamente a leitura. Faça a leitura em voz alta, tá? Observe aí mais alguns detalhes sobre essa fábula. Eu não farei nesse momento para que o vídeo não fique extremamente longo, tá? Então, eu gostaria que você fizesse aí na sua casa, tá? Então, o que nós podemos observar? Que, embora o corvo, né, seja um animal considerado aí inteligente, astuto nessa fábula, né, ele acaba sendo enganado pela raposa. A raposa se mostrou aí muito esperta, porque ela apostou no orgulho, né, e na vaidade desse pássaro. O que ela fez? Ela superou a sua inteligência. Ela fez aí vários elogios para o corvo. Ela procurou destacar a inteligência dele, né? E aí, como ele foi dominado pelo orgulho, pela vaidade, ele acabou sendo apanhado em uma armadilha. Vejam só, justamente o corvo que tem asas aí, sendo uma ave, podendo voar, né? Ele perde um pedaço de carne, né, para a raposa. Então, ela foi muito astuta, ela foi muito esperta, foi sábia aí para executar tal ação, né? Fazendo os elogios, fazendo com que ele se superasse no seu orgulho e na sua vaidade. Então, pessoal, nós vamos observar aí que, novamente, o autor da fábula conseguiu escolher animais, né, que poderiam demonstrar uma inteligência, né? Eles poderiam demonstrar que teria vantagem, né? Uma personagem sobre a outra personagem, tá? Então, nós vamos aí observar, né? Vamos fazer algumas comparações com o texto 2, tá? Nessa fábula aí, então, a gente consegue perceber que, na moral, né, para o homem tolo, a fábula é oportuna, ou seja, a raposa foi sábia, foi astuta, inteligente, e conforme ela bajulou o corvo, né, ela obteve vantagem sobre ele. Então, no texto 2, né, nós vamos trabalhar com a cegonha e a raposa. Né? Então, nós já lemos aí a primeira fábula em que aparece a raposa. Eu gostaria que vocês pensassem. Vocês acham que a raposa dessa segunda fábula tem algo em comum com a raposa do texto 1, da primeira fábula? Será? Né? Quem será que vai se dar bem na segunda fábula? Será a raposa? Novamente? Ou será que a cegonha vai superar aí em esperteza, né? Em inteligência? Bem, se você já conhece a fábula, você já vai conseguir aí fazer essa comparação. Se você ainda não conhece, vamos ler juntos para que você consiga identificar as semelhanças e as diferenças entre uma fábula e outra. Então, vamos lá. Texto 2, a cegonha e a raposa. Um dia, a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse,
só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade. Mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti. Então, aí, uma outra situação, né? Nós vemos que nessa fábula foram escolhidos para personagens 2 animais, né? Então, eles vão agir como ser humano, vão pensar como ser humano, né? E vão aí utilizar de esperteza, como alguns seres humanos, tá? Então, nós observamos que o texto começa dizendo que a raposa era amiga da cegonha. Será mesmo que havia essa amizade? Então, a raposa fez o convite para a cegonha, né? Vamos lá para casa, vem jantar comigo, né? Vou preparar um jantarzinho gostoso. Mas, na verdade, ela até preparou, só que ela preparou comida mole, comida líquida, tá? Então, ela servia sobre uma pedra lisa. Imaginem vocês, como é que uma cegonha, com seu longo bico, vai conseguir comer? Né? Vamos pensar aí numa sopa. Como é que a cegonha conseguiria se alimentar com essa sopa? Né? Então, por mais que ela tentasse, por mais que se esforçasse, ela não conseguiu se alimentar. Machucou o bico e voltou para casa ainda sentindo fome. A raposa insistia, né, para que ela comesse. Mas ela sabia, ela fez propositalmente. Então, o que nós conseguimos perceber nessa fábula? Que a raposa agiu de má fé. Ela sabia exatamente que a cegonha não conseguiria se alimentar, né? Então, ela tentou se passar por generosa, por amiga, né? Olha, fez um convite para a amiga, mas no fundo, ela sabia que ela estava tentando agir com esperteza. Ela estava querendo demonstrar a sua astúcia, né? Queria mostrar que ela era astuta, né? Porém, o que aconteceu na sequência? Então, a cegonha resolveu retribuir esse jantar. Ela falou, olha, ela pensou, não vai ficar barato. Eu preciso dar o troco, né, para a raposa. E o que ela fez? Preparou, então, comidas cheirosas. E quais foram as vasilhas escolhidas para que ela servisse o jantar? Né? Ela escolheu vasos compridos, altos, onde seu bico entrava facilmente. Mas o focinho da raposa não conseguia alcançar. Então, ela fez isso. Convidou a raposa e quando a raposa foi aí, né, se alimentar, ela percebeu que o seu focinho não conseguia alcançar, ela não conseguia pegar a comida. Então, ela volta para casa desapontada, né? Não conseguiu comer, e aí ela percebeu que a cegonha havia dado troco. Então, a moral: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem
a você mesmo. Então, é muito importante, nós temos que trazer isso para a nossa vida, né? Esse ensinamento para a nossa vida, que nós não devemos causar às outras pessoas, nós não devemos fazer a elas aquilo que também nos incomodaria. Então, vocês perceberam isso? Né? Ela voltou para casa, a raposa voltou desapontada, faminta, triste, chateada, porque ela não conseguiu comer. Mas será que ela refletiu que ela agiu da mesma maneira com a cegonha? Então, foi aí uma grande lição para a raposa, que tentando demonstrar que era astuta, percebeu também que ela não é tão astuta assim. Em algumas situações, ela se deu bem, mas nessa outra situação, ela não se deu bem. Ela foi aí, né, enganada pela cegonha. Bem, foram essas as duas fábulas, né, que nós lemos nessa tarde. Então, nós vamos começar a desenvolver as atividades referentes a ela. Então, se você está com o seu livro aberto aí, o Ler e Escrever, né, vocês vão abrir na página 181. A atividade 2. Atividade 1 foi a leitura. Então, na atividade 2, nós temos a observação, a discussão, né? E o registro sobre as personagens, tá? Então, na letrinha A, a característica atribuída ao corvo. Então, nós vimos aí que na fábula de número 1, nós temos o corvo como personagem, né? O que vocês acham que nós poderíamos escrever como característica do corvo? Né? Será que o corvo é um animal astuto? É um animal passivo de ser enganado? Né? O que você acha? Então, você vai aí atribuir algumas características ao corvo, certo? Na letrinha B, a característica atribuída à raposa. Então, nós conseguimos perceber aí duas situações. Como nós temos a raposa, né, tanto na primeira quanto na segunda, nós podemos atribuir características diferentes, tá? Na primeira fábula, como é que a raposa se comportou? O que vocês acham aí? Ela foi esperta, né? Ela usou aí realmente da sua inteligência para enganar o personagem, a outra personagem? Né? E na segunda fábula, quem se mostrou mais esperto? Será que foi a raposa? Né? Ou a raposa deixou-se enganar? Né? Na verdade, na segunda fábula, nós constatamos que ela recebeu uma lição, que ela estava mesmo precisando dessa lição. Então, vocês vão atribuir características à raposa, mediante, né, o que nós lemos na fábula. Letrinha C. A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa? Bem, então vamos retomar aqui, pessoal. Então, aqui na letrinha A e B, eu quero que vocês atribuam a característica ao corvo e à raposa somente na primeira fábula. Então, estou retomando para que vocês não façam confusão. Então, aqui, ó, letrinha B. A raposa da primeira fábula, tá? E aqui na C, nós vamos atribuir características, né? Nós vamos aí fazer essa comparação, né? Referente à raposa da segunda fábula, porque a gente vê o título aqui, ó. A cegonha e a raposa. Então, a característica da raposa, né? Nessa segunda fábula, é igual à característica apresentada em O Corvo e a Raposa? É igual à característica apresentada à raposa da fábula 1? Né? Ou vocês percebem aí alguma diferença?
Se você percebeu qual a diferença, então eu gostaria que você explicasse nessas linhas aqui, tá? Escreva explicando, né, que diferença é essa, né? Alguma característica marcante da raposa. Na letrinha D, o corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstraram essas características da personagem. Então, vamos retomar a perguntinha. Embora o corvo seja considerado astuto e inteligente, né? Os acontecimentos da fábula demonstraram essas características da personagem? Expliquem. Então, vocês podem tornar a ler a fábula, pensar um pouquinho sobre ela, né? E verificar. Será que o corvo realmente se mostrou astuto e inteligente? Então, você vai fazer aí a explicação, tá? Dessa questão. Número 3. Comparação entre as fábulas A Cegonha e a Raposa e A Raposa e o Corvo. Então, nós vamos observar algumas diferenças e algumas semelhanças entre o texto, tá? Entre o texto 1 e o texto 2. Então, nós temos aí uma tabela que vocês deverão completar, tá? Diferenças e semelhanças nessa coluna aqui. Personagens da história, tá? Quem são os personagens do texto 1 e do texto 2? Tá? Existe semelhança? Existe diferença? Então, vocês vão anotar aqui nesse espaço, tá? Características das personagens. Citar palavras ou expressões usadas. Então, se há, qual é a personagem que se repete nas duas histórias? É a raposa? É a raposa, né? Qual é ou quais são as características da raposa no texto 1 e qual é ou quais são as características da raposa no texto 2? Então, você obedece aqui a ordem da coluna, tá? Para que fique bem organizado o seu trabalho aí, a sua atividade. O que acontece na fábula? Então, você vai resgatar aí a situação, né? O que acontece no texto 1? O que essa personagem aí tenta fazer, né? Com a outra personagem. E no texto 2? O que você observa aí de forma marcante que a personagem tenta fazer com a outra personagem? A próxima perguntinha. O que foi entendido da moral? Né? O que você compreendeu? Né? No final aí vocês perceberam que há a moral, né, do texto, a moral da fábula, tanto no texto 1 quanto no 2. Então, nesse espaço aqui, você vai escrever o que você entendeu da moral no texto 1 e o que você entendeu da moral no texto 2. Forma como a história é contada. Então, de que maneira o autor nos conta, né, essas fábulas? O que você percebe aí que você pode registrar aqui nesse espaço, tá? Número 4. Você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Então, aqui é uma resposta pessoal. Está perguntando se você concorda com a moral das duas fábulas. Quando você volta ao texto 1 e ao texto 2, né, você observa aí que há a moral aí. Para o texto 1,
Para o homem tolo, a fábula é oportuna, né? Então, quem foi tolo nesta fábula? Né? A fábula é oportuna, ou seja, a outra personagem, né, conseguiu o que ela queria, né? Observando o quê? Que o corvo era, se importava demais, né, com a sua voz, né, com a maneira que ele utilizava aí para cantar, né? Ele era muito vaidoso. Então, ela aproveitou-se, a raposa aproveitou-se dessa oportunidade, né, e agiu. Então, essa fábula, essa moral aqui, para o homem tolo, a fábula é oportuna, ela realmente se encaixa para essa fábula? Agora, pense aí, com relação ao texto 2. Quando nós lemos a moral aqui, nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti. Você concorda com essa moral? Você acredita que ela se encaixa perfeitamente para este texto, né? Se você concorda, você vai colocar que sim, né? Mas você tem que justificar. Por que você acha que sim? Agora, se você acha que não, você também deve explicar por que não, você não concorda. O que você acha que ficaria melhor? Qual seria a moral, né, para o texto 1 ou para o texto 2? Então, é importante que você faça a justificativa. Então, eu coloquei aí alguns aspectos para que vocês reflitam sobre a atividade, sobre as fábulas, tá? Em sala de aula, nós teríamos aí a possibilidade de trocar informações, mas como nós estamos aí com atividades remotas, é importante que vocês façam essas considerações para realizar as atividades propostas, tá? Então, nós concluímos aí, né, a atividade do ler e escrever. Mas vocês continuarão utilizando o livro para fazer as atividades de matemática. Que atividades são essas, né? As atividades 2.4 e 2.5, né? Vamos aí abrir o nosso livro na página. Vocês vão voltar lá no início do livro, tá? Vamos verificar aqui, eu quero ampliar para vocês, ou vocês vão acompanhando aí no próprio livro, na página 16 e na página 17. A atividade 2.4. A atividade número 1 diz assim: no grupo dos paralelepípedos, temos o cubo. Então, vocês vão verificar aí a imagem do cubo. Lembra que eu disse para vocês que quando nós trabalhamos com os sólidos geométricos, é importante que nós percebamos que são formados por paralelepípedos, né? O que são paralelepípedos, né? São figuras que não têm formas arredondadas. Então, os sólidos geométricos são formados por superfícies não arredondadas, tá? Então, o cubo aí, ele é formado por faces, ele tem várias faces. São 3 pares de faces. O que é um par? Quando tem 2, né? Se tem 3 pares, nós vamos verificar que ele tem 6 faces, ou 6 lados. Você verifica que essas 6 faces são iguais ou não? Então, vamos contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aí 6 faces. Para montar um cubo, André utilizou a seguinte planificação. Então, observem aqui, olha.
né? Todas as faces são quadradas, todas de mesmo tamanho e medida. Então, vamos contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa planificação seria o mesmo que nós desmontássemos o cubo. Pense aí, né? Se nós montássemos um cubo, ele teria as 6 faces, né? Ou 6 lados. E se nós desmontássemos esse cubo, ele ficaria exatamente assim, tá? E depois de montado, né? Ele ficaria assim. Com a planificação mostrada abaixo, André consegue montar um cubo? Observe aqui, olha, nós temos aqui algumas faces. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é possível montar um cubo utilizando essa mesma planificação? Então, vocês poderão aí comprovar. Por quê? No anexo 2, há 6 quadrados para você recortar, tá? Então, vamos ver aí onde é que está o anexo 2. Então, nós temos que verificar aqui, olha. O anexo 2, você vai lá no fim do ler e escrever. Nós temos aí a página 103. Aí, na parte laranja, vocês vão encontrar os anexos, tá? O anexo 1 você já utilizou para montar os seus sólidos geométricos anteriormente. Então, já estará recortada, tá? O anexo 1. Então, vocês montaram aí 3 sólidos geométricos, tá? E aí, nós entraremos aí, então, para o anexo 2. Já está escrito aí, anexo 2, atividade 2.4. Então, vocês terão aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. O que vocês farão? Vocês vão recortar, tá? Tentem recortar aí o mais certinho possível, para que todos eles fiquem do mesmo tamanho. Porque vocês observam aqui que eles têm a mesma medida, tá? E depois, o que vocês farão? Vocês disponibilizarão na mesa, aí, né, do seguinte modo, de acordo com o exemplo aí no nosso livro. Então, vamos ver aí como é que está no nosso livro. Nós temos aí, olha, a planificação assim. Vocês observam que aqui está no formato de uma cruz, né? Um embaixo do outro e aqui um ao lado do outro. Então, se a gente montar, vai virar o cubo. Mas agora vocês vão disponibilizar dessa forma aqui, olha, tá? 4, um embaixo do outro, um aqui do lado e outro aqui do lado. E aí vocês vão tentar colar aí com uma fita adesiva, tá? Será que realmente nós vamos conseguir montar o cubo utilizando essa planificação? Então, observe, aqui nós temos 6 faces iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nós temos 6 faces iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai aí descobrir se é possível ou não montar o cubo usando essa planificação. Na atividade seguinte, a atividade 2.5, a professora de André organizou os moldes construídos pela turma. Nos moldes que foram construídos, há alguns que não formam cubos. Então, eu pedi para vocês utilizarem aí a fita branca para tentar fazer a colagem, porque nessa fita adesiva, aquela fita branca, né, vocês podem tirar com cuidado
e tentar aí fazer, né, as montagens. De que forma? Vocês vão utilizar esses exemplos aqui. Vocês irão constatar que algumas dessas planificações, tá? Não, com elas nós não conseguiremos montar o cubo, tá? Nós vimos que essa primeira, sim, com ela é possível montar o cubo. Mas será que com as outras planificações nós conseguiremos montar esse cubo? Então, é importante que vocês testem aí. Com esses quadrados que vocês recortaram do anexo 2, vocês vão verificar se é possível ou não a montagem do cubo. Então, eu peço para que vocês, ao testarem, vocês circulem aí quais são os moldes, né, que favorecem a montagem do cubo, tá? E aí vocês vão perceber aqui no final que diz assim: você sabia que existem 11 moldes diferentes para construir um cubo? Né? Eu vou dar aí uma outra ideia, tá? Se você tiver papel disponível, você pode utilizar esses 6 quadrados como molde e vocês podem desenhá-los 6 vezes, tá? E aí, vocês vão, na verdade, 11 vezes, né? Se existem 11 moldes, você pode montar 11 cubos, tá? Então, você vai utilizá-los aí como molde para a montagem dos cubos, tá? Então, eu gostaria que você fizesse aí, né, essa experiência, para que você descubra quais são os moldes, né, que nós podemos utilizar para montar o cubo. Eu gostaria que você observasse que quando nós temos o cubo e um paralelepípedo, que nós vimos nas atividades anteriores, né? Vamos voltar aqui na página anterior, né? Embora elas sejam figuras parecidas, elas não são figuras idênticas, não são, desculpem, sólidos idênticos. Por quê? Porque no paralelepípedo a gente consegue observar que existe 6 faces, tá? Porém, as medidas são diferentes, tá? Aqui e aqui nós podemos também chamar de bases, embora não deixe de ser uma face. Aqui são iguais, mas aqui são diferentes. Por quê? Na base, ela tem o formato de um quadrado, enquanto nessas faces o formato é retangular. E no cubo, a gente observa, né, que todas as faces são congruentes, ou seja, todas as faces são idênticas, de mesmo formato e tamanho. Tá bom? Espero aí que vocês gostem dessa atividade. É importante que você faça com calma, que você tente fazer a colagem, né, dos lados, seguindo cada um desses moldes, tá bom? Se nós estivéssemos em sala, né, nós poderíamos aí dividir com o nosso colega, enquanto um tenta montar o molde, o outro tenta montar o outro, e nós faríamos aí essas comparações. Mas, como você está desenvolvendo aí atividade na segurança da sua casa, né, então é importante que você vá fazendo aí tudo com muita calma e muita atenção, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades, tá? Não esqueçam aí de fotografar e me enviar no final da tarde, tá? E amanhã eu volto com muito mais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.